Olá, minhas divas e divos da Axé, tudo bem, meus amores? Tô aqui viajando em outro cenário, né? Agora tô em Cabo Frio. E obviamente que eu viajo pensando em vocês, no meu compromisso de gravar, de trazer algum conteúdo para vocês aqui no canal. E quero agradecer mais uma vez a Quebrando a Rotina, Orquídea, amorzinho da minha vida. Você tem é, alimentado as minhas esperanças nesse fim de ano, né? Muito complicado. E eu não tenho palavras para te agradecer, para não ficar muito repetitivo, o povo já sabe que eu recomendo de verdade, não só por eles estarem me trazendo algum benefício, digamos assim, né? De passeio, de troca, mas é porque é um ser humano incrível. Gente, vocês precisam conhecer a Orquídea que trabalha na dela, né, empresa quebrando a rotina. E mais uma vez, muito obrigada. Por isso estou gravando num cenário diferente. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse assunto aqui que eu recebi no WhatsApp do Jean. Eu não estou lendo aqui agora, mas como eu printei e estou colocando para vocês, ele fala mais ou menos sobre a mediunidade, né? Por ele ter sido evangélico e estudar bastante sobre a Umbanda hoje, ele quer saber por que as pessoas não têm essa cobrança na igreja evangélica, não tem muito essa questão de incorporação, é, enfim, qual a diferença da espiritualidade, da mediunidade na igreja e na Umbanda, já que a grande maioria segue aqui o canal saindo da religião evangélica ou ainda são da igreja e querem entender um pouco mais da religião de Umbanda. Eu vou colocar o meu ponto de vista, o que eu aprendi nesse tempo que eu estou na religião, e é só minha opinião que eu vou comentar com vocês após a vinheta. Bora lá. Bom, Jean, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que merece um vídeo essa resposta. Até comentei com ele no WhatsApp, falei, nossa, é tanta coisa para conversar sobre esse assunto, dentro desse assunto, que eu acho legal trazer o vídeo. Primeira coisa, a espiritualidade, gente, é uma só. Só muda a forma de se expressar, a forma de visão das coisas, né? Mas não muda muita coisa. E já começando a responder essa questão da cobrança da espiritualidade, por que você não vê os evangélicos de repente passando mal num lugar ou sentindo a vibração do Espírito Santo? Em alguns lugares assim, como um umbandista, ele tem mais sensibilidade para o mundo espiritual. Bom, a forma de lidarmos com a espiritualidade muda muito. Quando você está na religião evangélica, não estou desmerecendo nada, tá, gente? É meu ponto de vista hoje, tentando colocar de uma forma educada para vocês que acompanham o canal aqui. A igreja, ela trabalha somente com a parte dos sentimentos, né? Tem o espiritual? Tem, mas ela trabalha, o foco da igreja é trabalhar mais o chakra sentimental. Tanto é que você que frequenta o culto, frequenta as reuniões de uma igreja, você precisa estar ali constantemente. Vocês ouvem muito isso, eu ouvia muito isso. Ah, porque você não pode perder a unção, não pode perder a, a energia. Não, não é energia, né? Como nem sei mais o termo que se usa. Mas você precisa daquela constância. Segunda, culto de não sei o que. Quarta, culto de não sei o que lá. Sexta, culto de domingo de manhã, domingo de tarde, de noite. Por quê? É muito trabalhado a emoção no falar, né? Então são dois chakras aqui, eu acho que o outro aqui sentimental e, né, da laringe, alguma coisa assim. Então é muito trabalhado esse chakra aqui. Então se você ficar muito tempo ausente, você perde aquela vontade de estar da comunhão, porque é trabalhado esse sentimento, né? Então é o repetir, é o falar, é o dom da palavra, né, do que você ouve ali, que mexe com os seus sentimentos. Então você tem essa necessidade. Então você não pode deixar de se relacionar dessa forma para não perder a unção, digamos assim. Isso é um tanto superficial do que você ir para uma religião de Umbanda, da qual você empresta o seu corpo para um espírito,
em evolução, né, ainda, porque nem todos os espíritos, nenhum espírito são totalmente evoluídos, estão no processo de evolução, que é para isso que eles vêm na Terra, para trabalhar e prestar caridade dentro da religião de Umbanda. Então você abre outros chakras do seu corpo, principalmente da incorporação. Então você fica com o seu campo aberto, tá? Eu não sou nenhuma especialista para falar, gente, palavras bonitas, certinhas, como vocês querem ouvir aqui, tá? Posso até trazer alguém que seja mais experiente nessa área para falar tão bonito quanto vocês querem, né? Ou precisem ouvir de uma forma mais profissional, mas eu estou explicando da minha maneira para que vocês entendam, e eu acho que grande parte vai entender sim. Então, é trabalhado de uma forma diferente, então você fica muito mais vulnerável porque você abre o seu campo energético para esse tipo de trabalho espiritual. E claro que você vai sentir muito mais as energias quando você tem esse tipo de desenvolvimento espiritual, de experiência espiritual. Não que a igreja não tenha esse tipo de experiência, tem algo parecido também, né, que é chamado de movimento do Espírito Santo, do falar em línguas. E essas pessoas também, que traz a revelação da palavra, são usadas pela espiritualidade de forma diferente, com nomes diferentes, que sempre é o Espírito Santo, mas também traz uma mensagem de algum, talvez desencarnado, ou talvez de uma entidade, que não vai se apresentar como uma entidade, mas vai passar a mensagem igual ao que você vai ouvir na Umbanda. Você pode fazer um teste, eu te desafio. Você pode ir na Umbanda, perguntar alguma coisa da sua vida e depois você buscar a revelação. Se você for num lugar sério, você vai ter duas situações parecidas, com a mesma resposta, que eu conheço diversas pessoas que já aconteceu isso, tá? Buscar a resposta em vários lugares e ser a mesma resposta, porque a espiritualidade é uma só, como eu comecei falando nesse vídeo. Então, por que eu falei que mexe com o chakra sentimental? Não quem está lá em cima trabalhando, mas sim quem está ouvindo, quem está sentado lá ouvindo as palestras, o culto. Ela não trabalha tanto esse movimento espiritual, não trabalha tanto a espiritualidade como é um desenvolvimento mediúnico de incorporação, vocês me entendem? Então, até aqui, ok. Então, a palavra que ele usou nesse texto sobre cobrança é uma palavra que me assusta. Porque eu não gosto muito desse termo, cobrança. A entidade, o orixá, ele não te cobra. Né? Isso vem muito da questão do homem, do sacerdote, que te obriga a alguma coisa em nome do orixá, em nome da entidade. Mas quem está dentro de um convívio assim e acredita dessa forma, ok, mas o meu ponto de vista, o orixá ele não te obriga a nada, ele não vai te punir por algo, porque você está devendo uma feitura, ou você está devendo um trabalho, um padê, seja lá o que for que você está precisando fazer e você não faz, você atrasa a sua vida sem porquê. Às vezes a orientação é para fazer com que você dê um passo além na sua vida, ok, tá? Mas se você deixa de fazer, gente, Umbanda, meu amor, é livre-arbítrio, tá? É livre-arbítrio, você que escolhe o seu caminho, porém o santo ele não vai te cobrar te punindo. Isso é uma forma de alguns zeladores de santo virem a te ameaçar com isso. Também acontece na igreja, né, com a ameaça do diabo, do inferno. Em qualquer religião você vai ouvir esse tipo de ameaça. Então é muito perigoso a forma como você lida com a religião. Por isso que eu falo, já há muitos anos lá atrás, quando eu era da CCB, da igreja, né, que o que me chocava não é a religião, é a religiosidade, a forma, que existe uma diferença. A religião é aquilo que você crê, acredita, que você vive aquilo ali. A religiosidade é como você lida, sabe? Ou você é um fanático, ou você é uma pessoa sem instrução, você é uma pessoa que não quer entender, vai pelo aquilo que as pessoas dizem que é, sem você buscar a sua própria experiência. A religiosidade te deixa cego, te deixa sem autonomia para tomar decisões. Então tem que tomar muito cuidado para que você não tenha uma visão distorcida da religião, seja ela qual for, seja umbanda, seja candomblé, seja evangélico, católico. A religião ela tem que te fazer bem, ela tem que te fazer
evoluir a cada dia, ser um ser humano melhor. Em todos os vídeos eu procuro falar sempre isso, né? Se você não está evoluindo, se você não é alguém melhor, não está se tornando alguém melhor, você está na religião errada. Está te faltando algo, né? Ou falta dentro de você, do seu caráter, ou é a própria religião que não está te fazendo, não está te estimulando a crescer. Então, não tem problema nenhum de você seguir outro caminho. Eu hoje penso que todos os caminhos levam a Deus. Você só vai se identificar em algum lugar e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Eu ia trazer uma experiência aqui, né? Não sei se o tempo dá, que eu falo muito. Eu acho que os vídeos longos ficam um pouco cansativos. Mas eu vou trazer uma experiência, né? Sobre experiência espiritual, que também acontece na igreja. E um bandista vê de outra forma, mas que já aconteceu e já presenciei isso. Uma vez, quando eu era da igreja, passou uma menina na porta da igreja e todos, né, antes de começar, ficam na porta, né, observando, cochichando. E eu ouvi essa história, eu não estava nesse dia. A menina parece que passou na frente e caiu, né? Caiu, segundo eles, endemoniada. E as pessoas foram socorrer e aconteceu lá aquelas coisas lá de expulsar o demônio, enfim. E aí eles falaram assim, o poder do Espírito Santo é tão forte que a menina caiu ali na frente. É porque isso, porque aqui o nosso Deus é o tremendo, nosso Deus é isso, aquilo, aquilo outro. Bom, hoje, sendo um bandista, essa história para mim, ela tem duas respostas, né? Uma é que, de fato, né, essa pessoa que caiu ali, ela pode ser uma médium, né, de transporte. Todos nós, quando saímos na rua, estamos em algum lugar, nós que temos a sensibilidade espiritual, nós captamos energias negativas e positivas. E muitos desencarnados, eles acompanham a gente numa esquina, na rua, ou ali mesmo na porta da igreja tinha alguém precisando de luz, ou precisando, né, um espírito precisando de luz, de ser encaminhado, só que da forma errada, que eles expulsam como se fosse um inimigo do mal. Nós, espíritas, umbandistas, né, que não deixamos de ser espíritas, umbandistas, fazemos caridade, prestamos caridade também para os desencarnados. Então, nessa versão hoje, sim, se existe algum tipo de luz ali, essa pessoa caiu ali com um espírito, esse espírito estava precisando de um encaminhamento para a luz, não para ser expulso como algo negativo, mas são nossos irmãos que precisam de algum tipo de encaminhamento, né? Então, para você ver, acontece também nas igrejas de forma equivocada, irmãos que às vezes estão ali buscando uma melhoria espiritual, estão buscando o contato com o Espírito Santo de alguma forma, estão sempre manifestando, né, que usa o termo manifestando o demônio. Por quê? Né, muitos deles que eu já conheci falam, eu tenho uma vida correta, procuro estar de bem, estar de boa, não sei o quê, mas eu sempre quando vou na igreja passo mal, não incorporo, né? Manifesto um demônio. Por que isso acontece comigo? Porque você é um médio de transporte, porque você, o Espírito ele vê em você uma forma de ajuda, ele te pede uma forma de ajuda. E pode ser dentro da igreja, pode ser dentro de um terreiro, pode ser de qualquer forma que o Espírito se simpatize com a sua energia, não para te fazer um mal. Claro que tem espíritos que fazem o mal, sim, e aí já é outra história. Mas se você sente, você tem sensibilidade, você também tem que prestar caridade para os nossos irmãos desencarnados, porque nós sabemos, gente, pelo amor de Deus, né? Até a maioria dos evangélicos que eu convivo hoje falam que entendem que tem outra vida. Não é só essa vida, mas eles não sabem lidar porque isso não é ensinado. É como se fosse, vamos parar por aqui, vamos estudar só essa parte daqui, para lá a gente vai pro céu, adorar o Senhor, ficar num espaço sem fazer nada. Não, todo mundo vai trabalhar, né? Então isso gera um certo conflito na mente das pessoas, isso gera um desconforto, gera um medo, que a maioria dos evangélicos eu vejo sente esse medo da morte, é como se fosse uma punição. Ah, porque Deus levou, porque não fez assim, né? Inclusive nós vimos isso recentemente de alguns evangélicos falando do desencarne da nossa irmã Marília Mendonça, né? Irmã, que todos nós somos irmãos, que realmente foi uma punição porque ela cantava na igreja, foi cantar para o mundo e foi
e Deus puniu com a morte, gente. Isso daí dói a minha alma, sabe? Eu fico passando mal quando eu ouço essas coisas. Então, a morte, ela não é uma punição, ela é uma passagem. Uma passagem que todos nós viemos com uma data de encarnar e de desencarnar, certo? Então é isso, eu espero ter respondido, eu espero ter complementado um pouquinho a mais desse assunto. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, Jean, mas eu queria tirar um tempinho aqui da minha folga de férias para trazer algum tema e eu queria falar isso com vocês, tá bom? A espiritualidade está em todas as religiões, está em todos os cantos, né? Você não precisa nem de religião para ser conectado com a espiritualidade. E é isso, muito obrigada pela sua companhia. Deixe seu like, né? Que é sempre bom para ajudar aqui na divulgação do canal, para crescer o canal. Estamos rumo a 100 mil já há bastante tempo. E é isso, tá bom? Comente aqui embaixo a sua opinião, acrescente o que você acha que faltou e fale também se você discordou, se você acha que tá errado alguma coisa aí. Você pode colocar aqui que toda opinião educadamente é bem-vinda. Axé, fui!